Olá pessoal, nós vamos falar sobre o sistema de lubrificação dos motores de combustão interna. O sistema de lubrificação tem como função distribuir o óleo lubrificante entre partes móveis do motor para diminuir o desgaste, o ruído e auxiliar no arrefecimento do motor. Então, o que o lubrificante faz? O lubrificante ele entra entre as duas partes do metal e cria uma película. E essa película ela impede que ocorra um contato direto do metal-metal. Ok? Então, a principal função do sistema de lubrificação e do óleo de lubrificação é entrar em contato entre as peças, entre as partes de metal e criar uma película de proteção, impedindo o contato direto engrenagem com engrenagem. O local de armazenamento desse óleo para motores de 4 tempos, ciclo Otto e diesel, e 2 tempos diesel, é no cárter. Então, o cárter é o local onde fica armazenado o lubrificante. E motores 2 tempos de ciclo Otto, o local de armazenamento é no tanque de combustível, junto com a gasolina. Então, numa proporção já pré-definida pelo fabricante. E essa proporção ela varia de 1:20 até 1:40. Então, o óleo lubrificante nada mais é do que um fluido que é utilizado na lubrificação de motores e do sistema de transmissão. Então, nós temos um óleo específico para o motor, que esse óleo, essa indicação desse óleo depende do fabricante. O fabricante do motor que vai indicar qual que é o melhor óleo para um determinado motor. Ok? E nós temos um óleo específico também para o sistema de transmissão. Então, quais são as funções dos lubrificantes? Diminuir o atrito. Vai diminuir o atrito como? Impedindo o contato direto de metal-metal. Vai atuar como agente de limpeza. Todas aquelas incrustações, resto de material. Que tipo de resto de material? Porque o lubrificante ele não consegue impedir 100% do contato. Pode ser que em algum determinado momento ocorra um contato metal-metal. E esse contato pode ser que libere micropartículas. E essas partículas elas são removidas dos locais pelo lubrificante. Elas são removidas e vai lá para o cárter. Elas voltam para o cárter. Faz um resfriamento auxiliar, do motor e também a vedação. A vedação como? Lembrando que já foi comentado nas aulas que nós temos o pistão. O pistão ele possui 3 ranhuras, 2 ranhuras de vedação e uma ranhura inferior de lubrificação, onde vai ser liberado o lubrificante. E esse lubrificante ele vai entrar em contato entre a parede do cilindro e esse anel de vedação, impedindo o quê? Que durante a expansão dos gases, passe parte desse gás entre a parede do cilindro e o pistão. E também vai evitar a corrosão, vai criar uma película de proteção nas peças do motor. Então, as especificações do lubrificante. Nós temos a SAE, da Sociedade Automotiva de Engenharia, a ISO, da Organização Internacional de Padronização, e nós temos especificações em relação à qualidade, a API, do Instituto Americano de Petróleo, e a CEA, da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis. E hoje em dia, as próprias montadoras estão criando uma classificação também para os lubrificantes.
o que nós vamos ver aqui, as duas classificações que hoje ainda são as mais usuais, que é a SAI e a API. Embora a API está perdendo um pouco seu espaço em relação à CEA e a essas classificações das montadoras. Mas ainda nós encontramos muito ainda essa classificação nas embalagens de lubrificantes. Então, o que vem a ser um lubrificante? O óleo lubrificante, ele possui um óleo básico, que basicamente é o mesmo para quase assim para todos os fabricantes de lubrificantes. Lógico, alguns fabricantes têm um processo melhor de fabricação, mas os aditivos. Agora, os aditivos são específicos dos fabricantes. Então, cada fabricante desenvolve seus aditivos e desenvolve os seus lubrificantes com um determinado aditivo. O que vai diferenciar, basicamente, um lubrificante de um fabricante e outro são os aditivos que são colocados neste óleo lubrificante. Vamos falar um pouquinho sobre a viscosidade do óleo lubrificante. A SAI é utilizado como padrão. Então, a viscosidade é a medida em função da resistência ao escoamento do óleo. E é definido também como sendo uma força por unidade de área necessária para produzir um gradiente de velocidade unitária, ou apenas qualitativamente a menor ou maior facilidade desse óleo escoar. Vamos imaginar aqui nessa placa, tem duas peças. O contato dessas duas peças está sendo evitado por esse óleo, uma camada de óleo lubrificante. Essa peça inferior ela é fixa, vamos supor que ela seja fixa, e em cima nós temos uma placa móvel. Então, para que ocorra uma força necessária para manter uma delas a uma velocidade constante, ela será diretamente proporcional à velocidade. Então, a força ela é diretamente proporcional a esta velocidade. E inversamente proporcional ao quê? A espessura desse óleo lubrificante. Então, o que ocorre? Quanto maior for essa espessura de óleo, menor é a força que nós temos que exercer para essa placa se mover. Então, só para confirmar, a força F é igual a μ. μ é o que? A viscosidade absoluta. O A é a área de contato. V, a velocidade. E H, a espessura do óleo lubrificante. Quanto maior essa espessura, menor vai ser a força. Menor vai ser a força que vai ser aplicada para movimentar essa placa. Aqui nós temos um viscosímetro. Como que é o funcionamento desse viscosímetro? Lembrando que o viscosímetro ele vai medir aqui a viscosidade do óleo lubrificante. Nesse caso, aqui tem um óleo, que ele serve como um banho de óleo, que esse banho de óleo ele vai ser aquecido para quê? Para que aqueça esse óleo que nós queremos testar. Esse óleo ele é aquecido a uma temperatura de 20 graus Celsius, certo? Aqui nós temos um aquecedor. Quando esse banho de óleo atingir 20 graus Celsius, vamos começar a medir o quê? A vazão desse óleo por esse orifício. Assim nós vamos determinar o quê? A viscosidade do óleo lubrificante. Então, para a classificação SAI, nós temos lubrificantes para o cárter e para a transmissão. Aqui nós temos o SAI 5W, o SAI 10W, o SAI 20, o SAI 30, o SAI 40, o SAI 50. E para a transmissão,
o SAI 75W, o SAI 80, o SAI 90, o SAI 140, o SAI 250. Nós não temos simplesmente essas classificações. Pode ser que nós tenhamos uma classificação intermediária. Podemos colocar um SAI 15, ou um SAI 15W, ok? Ou mesmo podemos ter um SAI 60, um SAI 85, um SAI 78. Então, depende, vai depender do fabricante. Agora, nós temos também, né? Nós temos também um óleo específico para um determinado tipo de motor. Para esse óleo aqui, como esse exemplo, nós colocamos aqui essa imagem, para motores turbinados ou aspirados, pode ser utilizado para qualquer um desses motores, turbinados ou aspirados. É um óleo lubrificante multiviscoso. Então aqui é um SAI 15W40. Né? Sempre a viscosidade do óleo é estampado na lata. Lembrando que quanto maior o número, mais alta é a viscosidade do óleo. Então, nessa situação, SAI 15W40. Se pegarmos o manual de um veículo, o fabricante indica SAI 20. Podemos utilizar esse óleo lubrificante? Sim. Por quê? Porque essa classificação SAI 15W40 ela serve para qualquer veículo onde a indicação seja de 15 até 40. Então, a baixas temperaturas, esse óleo ele vai se comportar como um SAI 15. E a altas temperaturas, um SAI 40. E essa letra, ela vem de quê? Vem de winter, que é inverno. Então, é um aditivo que é colocado no lubrificante para evitar o congelamento para regiões de clima frio. Então, só para explicar, um óleo multiviscoso, aqui tem um SAI 20W, certo? À medida que esse lubrificante vai sendo aquecido, a viscosidade ela vai diminuindo. Okay? Vamos pegar a curva de um SAI 50. À medida que ele vai sendo aquecido, também a viscosidade também vai aumentando. Então agora, se pegarmos um SAI 20W50, ele tem que trabalhar em qual intervalo? Dessas estrelinhas, daqui até aqui. Então, esse lubrificante, que agora para o nosso caso vai ser o SAI 20W50, ele trabalha nesse intervalo, de menos 15 a 100 graus. Ele trabalha nesse intervalo. E isso, o que ocorre? Vai mudar muito pouco a viscosidade desse óleo. Né? É diferente de pegarmos simplesmente um SAI 20. Okay? Muda muito a viscosidade. Então, combinando as propriedades de um SAI 20 com um SAI 50, nós vamos ter um lubrificante que pode trabalhar tranquilamente nesse intervalo, nessa mudança de temperatura, sem muita alteração na viscosidade do óleo lubrificante. Só para exemplificar essa unidade de viscosidade, o CP, centipoise, que é 1 grama por centímetro vezes segundo, relacionado à viscosidade dinâmica, o Mi, e o CST, que é o centstox, equivale a 1 centímetro quadrado por segundo, é a viscosidade cinemática, nu, que é igual a Mi sobre Rho, onde Rho é o quê? É a densidade do óleo. Então, a centipoise é a viscosidade dinâmica e a centstox é a viscosidade cinemática. Então, a segunda classificação, a classificação API do Instituto Americano de Petróleo, ela é em função da qualidade do óleo lubrificante. Então, basicamente, em função de quê? Em função das condições em que o óleo ele deve ser usado. E também o Instituto Americano de Petróleo ele define os aditivos.
ok? Então, o que nós temos aqui? Como diferenciar a performance dos lubrificantes? Do sistema API. Então, se pegarmos uma embalagem de um lubrificante, o que nós vamos ter? Um exemplo, API SL e um outro lubrificante API CI. O que isso significa? O S significa o quê? Significa que esse lubrificante, esse API SL, ele só pode ser utilizado em motores a gasolina. E esse API CI, essa letra C, indica que este lubrificante só pode ser utilizado em motor de ciclo diesel. E o L e o I é o nível de desempenho. Em quais condições que esse óleo vai ser utilizado. A classificação API, embora nós encontramos em várias embalagens de lubrificantes, ela está perdendo força no Brasil e no mundo. Ela está sendo substituída pela ASEA e também pelas especificações próprias das montadoras. Então, os montadores estão criando uma especificação de óleo lubrificante essa especificação está substituindo a API, juntamente com a classificação ASEA. Então, continuando aí com a classificação API, sabemos agora que tem uma classificação específica para motor de ciclo Otto e uma classificação específica para motor de ciclo diesel. E essa classificação ela é em função do uso, no caso do trator, em função do uso do trator. Se o trabalho é leve, médio, pesado intermitente, pesado contínuo, muito pesado em velocidades elevadas e contínuas, extremamente pesados e em grandes velocidades. Então, o API para motor ciclo Otto, SA, serviços leves, o SB, serviços médios, o SC, serviços pesados e intermitentes, o SD, serviços pesados e contínuos, o SE, serviços muito pesados e velocidades elevadas e contínuas, o SF, serviços extremamente pesados em grandes velocidades. Lembrando, API SA para motor ciclo Otto. Toda essa classificação para motores de ciclo Otto. API C, e nós temos as letras que vai indicar qual tipo de trabalho. Então, API CA, serviços leves, CB, serviços médios, o CC, motor aspirado, serviço normal, CD, motor aspirado, serviço pesado, CE, motor turbinado, serviço normal, e CF, turbinado, serviço pesado. Então, dependendo da situação onde o trator vai ser utilizado, nós temos um óleo específico para o motor. Okay? Lembrando que é bom verificar o nível do óleo lubrificante no trator basicamente todos os dias. Então, óleo para motores e tratores. O trator para motores turbinados ou aspirados, operando em condições normais, pode ser um óleo lubrificante monoviscoso, sai das 10W, 20, 30, 40, 50, e a classificação API-CF. E para esse caso, esse Super HD, para motores aspirados, operando em condições normais. Então, a classificação API-CC. E a classificação API, ela define também e faz a normatização também dos aditivos. Então, nós temos aditivos antioxidante, anticorrosivo, ampliador de viscosidade, detergente, antiespumante. Então, cada um desses aditivos, ele pode conter 1, 2, 3, pode conter vários aditivos, e cada aditivo é específico para uma determinada situação. Vamos pegar tipo detergente.
Para que serve o detergente? Para auxiliar na limpeza dos dutos de lubrificação. O anti-espumante, para evitar que ocorra bolhas de ar no lubrificante. Se tiver bolhas de ar, ela não vai impedir o contato metal com metal. Ok, pessoal? Terminamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato.